Então, olá, boa tarde a todos, bem-vindos aqui mais uma vez a uma série de lives, desta feita da nossa jornada Despertar. Chamei Despertar porque o que se pretende com este novo ciclo de lives durante esta semana é exatamente trazer outro nível de consciência aos relacionamentos. E como eu dizia, nas várias publicações que fui fazendo ao longo da última semana, estes relacionamentos começam em primeira instância por nós mesmos, ok? Portanto, falamos de todo o tipo de relacionamentos, sendo certo que o primordial e o mais importante é connosco próprios. Naturalmente que o ser humano só evolui e está nesta dimensão física para evoluir através dos relacionamentos. Portanto, este é outro pressuposto desta nossa jornada também, e vamos começar exatamente por isso, por alguns pressupostos que é importante trazermos desde já. Portanto, é através desta polaridade nos relacionamentos entre a nossa dimensão feminina e masculina, como efeito pilha do menos e mais, que de facto fazemos com que a engrenagem, com que as nossas baterias avancem em todos os sentidos. Daí trazer esta temática tão importante a nível do Empowerment Coaching e do desenvolvimento pessoal, que é a questão dos relacionamentos. Pegando nesta questão do masculino e do feminino, do menos e do mais, dizer que penso que já sabem que naturalmente todos nós temos este yang e este yin dentro de nós. Portanto, o grande desafio, e por isso mesmo é que comecei por dizer que a relação mais primária é connosco próprios, é equilibrar este masculino e este feminino dentro de nós próprios. Só a partir daí é que, de facto, depois conseguimos trazer à luz e à consciência como nos comportamos perante o outro, esteja ele a demonstrar de uma forma mais ou menos harmoniosa este lado masculino ou feminino. Portanto, este também é outro pressuposto muito importante, de facto percebermos que todas estas dimensões estão dentro de nós e que de facto é importante esta polarização para que as coisas avancem e de facto aconteçam. Portanto, relembrar que nós começamos já por uma jornada nos últimos 21 dias, aliás começou já no final do ano passado, em que vos convidei para fazer parte de um grupo privado que acontece no Telegram, com várias partilhas a que chamamos a Jornada Ser. Quem não teve a oportunidade, entretanto, de se juntar e constituiu aqui um grande mergulho a nível também de percebermos que práticas é que tínhamos que impulsionar em nós próprios também, olhar para dentro, perceber que aspectos menos positivos estavam de facto a não permitir impulsionar a nossa vida da melhor forma, e coincidido com o período do fecho do ano e a abertura do novo ciclo, foi um período de facto bastante importante que nos permitiu tomar também aqui consciência de práticas que não nos impulsionam e que temos naturalmente que trazer à nossa realidade, e isto passa primeiro por decidir fazê-lo, não é? Tomar consciência daquilo que temos que mudar, decidir fazê-lo de uma forma comprometida e consistente, e portanto esse grupo também existiu durante esses 21 dias para esse efeito. Esta jornada será repetida, até porque efetivamente, volto a repetir, nós não conseguimos progredir a nível de relações se não começarmos por nós próprios, e a relação serve também em si mesma por isso, porque acaba por ser este tal espelho, nós de facto reagirmos e percebermos quando nos tornamos conscientes de que essa reação de facto é um efeito daquilo que o outro está a despertar em nós, qual é o gatilho emocional que de facto fica aqui ativado com determinado comportamento, com determinada ação, com determinada palavra. Portanto, esta consciência também é de facto muito importante. E por isso chamamos esta nova jornada, este despertar de consciência. E o que eu quero trazer aqui são, de facto, alguns insights, questões que tenho vindo também a trabalhar a nível pessoal, naturalmente, e com as pessoas que acompanham, que
Quem tem acompanhado o meu trabalho ao longo dos últimos tempos percebeu que eu venho de uma dinâmica que mantenho do corporate business, mas que tenho ao longo do tempo vindo a trabalhar cada vez mais a parte do desenvolvimento pessoal e até a dimensão mais holística do ser, porque percebi que não adianta termos, de facto, a nível profissional ou de carreira, as coisas mais ou menos estáveis e percebermos onde estamos e para onde queremos ir, se de facto depois a nível do ser, a nível mais pessoal, tudo o resto não funcionar e não estiver devidamente alinhado desta tal forma holística em todas as dimensões. E, portanto, isso passa, como disse, olharmos primeiro para nós e depois conseguirmos crescer com os nossos relacionamentos e com essa consciência de que temos que investir nesses relacionamentos, nesta medida em que, de facto, ao olharmos para o outro, estamos a projetar também aquilo que temos que melhorar em nós. É com esta consciência que partimos, então, para este primeiro dia. Como disse, que toda esta vertente, este lado Yang, Yin e Yang, está presente em qualquer um de nós, sejamos homens, sejamos mulheres. Sendo certo que aqui, com todo respeito pela liberdade de cada um, vamos considerar o género masculino e o género feminino, porque eu entendo, e deixando aqui a provocação, que quer o machismo, quer o feminismo se podem tornar tóxicos. Não é? Portanto, vamos aqui numa perspectiva de liberdade e consciência individual de cada um, que é assim, efetivamente, que eu gosto de trabalhar. Portanto, começando já por aquilo que é importante percebermos, o que é que move este masculino e este feminino que está em cada um de nós, no fundo, quais são os gatilhos que fazem o masculino ou o feminino ativar-se perante seja que situação for. Portanto, começando aqui pela parte do masculino, o masculino está muito conectado à questão do poder. Portanto, ele valoriza as questões de competência, questões de eficiência e questões de realização. Portanto, ele centra-se no fazer para provar o seu próprio autovalor. Portanto, é através desta ação que, de facto, ele se autovaloriza e desenvolve... Peço desculpa, estamos aqui com problemas porque o telefone está a carregar e não está aqui bem seguro. Portanto, e centram-se então neste fazer para provar, efetivamente, aquilo que é o seu autovalor e desenvolver o seu poder e as suas próprias habilidades. Portanto, este sentido ou esta consciência de si mesmos é definida pela sua habilidade em alcançar resultados. Portanto, este masculino sente-se realizado, sobretudo, através do sucesso e desta autorrealização, através desta ação orientada a resultados e a soluções. Portanto, o masculino é movido com este intuito, não é? Este é o gatilho, é o que os faz mover-se e, de facto, sentir-se úteis e valorizados. E esta consciência é muito importante nós tê-la, primeiro em nós próprios, quando também temos que acionar este nosso lado mais yang, e quando nos relacionamos nesta perspectiva da polaridade e de polarizarmos, de facto, num relacionamento, seja ele qual for. Portanto, eles estão mais centrados em atividades para fora, não é? Externas, sejam elas, isto vem já dos tempos da antiguidade, da pré-história, da caça, da pesca, quando eram, de facto, caçadores, recoletores. Hoje em dia, seja em atividades externas, como corridas, como desporto. Portanto, é assim que se motiva este lado mais yang, mais masculino. E por isso mesmo se interessam mais por aquilo que são notícias, por aquilo que é o desporto e menos, naturalmente, por questões mais romantizadas, que normalmente são mais típicas do lado feminino, não é? E questões até do próprio desenvolvimento pessoal e espiritual, eles não são tão motivados, naturalmente, por estas questões. Movem-se, então, por objetos e coisas mais materiais, ok? Portanto, do que propriamente por questões mais sentimentais ou mais pessoais, certo?
Portanto, quando falamos na mulher, não é, do lado feminino da mulher, e aqui quando associamos o feminino à mulher, é uma mulher que de facto manifesta de uma forma harmoniosa este feminino. Ela de facto tende a fantasiar mais por estas questões mais românticas, não é? A romantizar mais as situações, e os homens naturalmente romantizam, por assim dizer, outras questões mais materiais, sejam elas carros, sejam elas tecnologias mais avançadas, exatamente, que os levem a expressar o tal poder, né? De uma forma a partir do exterior. E criando naturalmente o que lhes vai permitir, olhando desta forma, né, externamente, projetar mais resultados e alcançar as suas metas também. Outra questão que é muito importante é que pedir ajuda é vista por este masculino de alguma forma como sinal de fraqueza, exatamente porque isto também de alguma forma, e olhando para toda a história da humanidade, como eram eles que de facto, com a questão física, normalmente estavam mais bem preparados para ir à caça, para defenderem o seu espaço, naturalmente que eles veem esta questão da ajuda como um sinal de fraqueza. Por isso é que nós temos que entender, quando tentamos, com muito boa vontade, propor ajuda, sobretudo quando ela não nos é solicitada diretamente, isto é entendido pela outra parte, de facto, como um sinal de fraqueza, como não sendo suficiente e não propriamente uma má vontade em recusar uma ajuda. Portanto, é este entendimento que é muito importante nós começarmos a ter. Perceber, efetivamente, quais são os valores e estas questões estão profundamente enraizadas, até geneticamente em termos de DNA, porque há aqui, de facto, também um campo quântico coletivo e toda a cultura, não é? Ao longo de todos estes milénios, que levam a que as coisas também aconteçam. Portanto, nós ganharmos esta consciência é o primeiro passo para um entendimento e para uma evolução. Para começarmos a olhar conscientemente para as questões, para aquilo que surge, e podermos, a partir daí, e tendo essa consciência, agir de maneira diferente. Como é que eu então posso trabalhar com esta situação, atendendo a que esta reação não é uma má vontade, mas é efetivamente derivada desta situação que eu agora consigo perceber e consigo, de facto, enquadrar. E, portanto, oferecer um conselho, sobretudo, como disse, sem ser pedido, corrigir ou dizer o que fazer, mesmo que seja com a melhor das intenções, vai ser sempre visto e presumido pelo outro lado de que a pessoa não sabe fazer, a pessoa não é capaz de o fazer por si mesma, portanto, que não é efetivamente suficiente. Portanto, a autonomia para este masculino é o tal símbolo de poder e o tal símbolo de eficiência e de competência que é tão importante, porque é o tal processo de validação e de autovalidação. Não é? Só assim é que eles de facto se sentem úteis, vistos e reconhecidos. Outra questão importante é que raramente, isto é a natureza humana do masculino, conversam sobre os seus desafios, sobre os seus problemas. E quando isso acontece, e é preciso perceber quando, em que contexto e como é que se deve abrir esse espaço de conversação entre este masculino e feminino, aí sim será um convite para conselhos, ok? Mas só nesta situação, quando realmente esse espaço é aberto por iniciativa ou a pedido desse masculino. Por isso, quando de facto esta mulher, do seu lado feminino, instintivamente tende a oferecer soluções, e ela fala de facto, a maior parte das vezes, a partir de uma perspectiva de ajuda, porque é assim que ela também sente que está de uma forma amorosa a contribuir, e desabafa, acaba por ser, muitas vezes, sente que não está a ser ouvida do outro lado exatamente por isso. Porque a pessoa acaba por interpretar de que não está a ser validado,
que está a ser julgado de alguma forma e, portanto, muitas vezes tende a fugir ou a remeter-se ao silêncio, que também é aqui uma questão que está muito impregnada nas nossas células, porque, de facto, com a questão destes recoletores e destes caçadores, a tendência era mesmo essa, não é? Ou atacar, ou fugir, ou congelar, e, portanto, há aqui o nosso cérebro reptiliano que também está aqui muito por detrás deste lado yang, em todas estas reações que acabam por acontecer. E quando nós não temos consciência delas, entramos naturalmente aqui num ciclo vicioso de julgamento, sem perceber o que é que realmente está ali na causa e sem criar o espaço harmonioso com esta consciência de partir aqui para uma base de atendimento que consigamos realmente chegar ao outro lado, que a pessoa realmente consiga perceber qual é a nossa intenção e como conseguimos partir, de facto, para esta base de diálogo e de cooperação e, então, de evolução, que é disso que estamos aqui a falar. Por outro lado, quando a mulher, não é, ou este feminino quer desabafar, ela não se sente ouvida. Da mesma forma, ela não se sente ouvida porque, de facto, este masculino tende a oferecer soluções, porque ele é orientado, efetivamente, a soluções. Portanto, este feminino acaba por sentir que os seus sentimentos não são realmente atendidos, ouvidos e que são subvalorizados, não é? Porque, de facto, a primeira tendência do masculino é, ao oferecer soluções, dá esta sensação de que não está a prestar a devida atenção e que não está a dar a devida importância, quando tudo o que o feminino quer é, de facto, este espaço para ser ouvida e para se poder manifestar. E, portanto, é tão importante também para este masculino perceber como é que o feminino se move para, tendo esta consciência, conseguir, de uma forma um bocadinho mais harmoniosa, conseguir criar esse espaço sem logo à partida estar a oferecer soluções que são entendidas como não me estás a ouvir, não estás a perceber aquilo que eu estou a dizer e não estás, de facto, a dar a devida importância àquilo que eu realmente estou a sentir. Portanto, quando esta mulher fala e quer apenas, de facto, colo, digamos assim, não é? Ser ouvida, o que um homem quer realmente manifestar o seu masculino da forma mais harmoniosa, o que tem que fazer é dar esse espaço para ouvir e, de facto, evitar responder ou reagir desta forma com soluções, que é a sua tendência naturalmente, portanto, mais uma vez, da mesma forma, não é para a mulher dar estas dicas de ajuda e tentar ajudar mesmo quando não são pedidas e que são entendidas por o homem como, de facto, estar a dizer que ele que não é capaz por si só e que não é suficiente. Da mesma forma, de facto, tem que dar espaço para que este feminino se possa, enfim, manifestar, que às vezes basta um abraço e pronto, e é efetivamente suficiente. Portanto, esta sensibilidade e esta consciência podem mudar tudo, porque em vez de entrarmos no tal ciclo vicioso em que, de facto, e que depois tende a aumentar aqui de volume e as pessoas entram efetivamente num jogo de acusações e de julgamento, que é isso que nós temos que evitar, e depois perceber também o que é que está aqui a nível da própria criança interior de cada um de nós, porque é que nós também estamos a reagir de forma exacerbada daquela forma, e sobretudo quando começamos a ter consciência partindo deste princípio, de sabermos quais são os gatilhos que de facto fazem reagir de determinada forma este masculino e este feminino. Ainda assim, se há alguma questão que nós não conseguimos lidar da melhor forma, e naturalmente que isto é preciso treino, é preciso muita persistência, perceber também então o que é que está ali que de facto me está a acionar determinados gatilhos e o que é que eu também tenho que fazer para olear essas questões, não é? E aí é um trabalho pessoal, não é? E estamos a falar de uma base em que eu tendo esta consciência e trabalhando naturalmente este meu desenvolvimento pessoal, eu na relação com o outro, eu consigo identificar quais são estes gatilhos, não é?
do lado feminino e do lado masculino para conseguir ter relações mais harmoniosas. É disso que estamos a falar e, portanto, é muito bom trazermos isto à luz e à consciência, porque depois, quando começamos a falar, parece óbvio, não é? Porque, no fundo, nós acabamos por nos conectar a estes factos, que são realidades, mesmo históricas, e tendemos a esquecer, não é? Com o quente das situações, tendemos todos a cair nos mesmos vícios e constantemente. Portanto, vamos trazer esta consciência, vamos estar nas nossas relações de uma forma mais consciente, a partir deste lugar de empatia, de cooperação e de compreensão de como é que nós funcionamos, não é? Desta forma mais instintiva e desta forma mais emocional, exatamente porque temos aqui um aspecto mais forte do lado masculino ou mais forte do lado feminino, está bem? Sendo certo que em cada um de nós temos que tentar sempre balanceá-los e, naturalmente, consoante a situação da vida ou do próprio dia, nós vamos ter que trabalhar mais o nosso lado masculino ou o nosso lado feminino. Isto é válido para um homem ou para uma mulher, naturalmente. Portanto, tem que ser ensinado que ouvir com empatia e interesse de facto, é acolhedor. Conversar sobre problemas é um convite para oferecer soluções. Portanto, cabe a este feminino, a esta mulher que quer manifestar da melhor forma e de forma harmoniosa o seu feminino, de alguma forma fazer o masculino perceber isto também, não é? Que de facto que é importante saber ouvir com empatia e no fundo é desenvolver também este lado feminino no próprio homem, porque ele também precisa disto, nomeadamente eu trabalho com muitos líderes e gestores e isto é algo que nós temos vindo a trabalhar cada vez mais, e esta dificuldade acaba por ser natural, exatamente por isso, porque não é inata, não é? Tem mesmo que ser trabalhada. Porque naturalmente não é assim que eles são e não é assim que vão reagir, a menos que tomem consciência disto e que o passem a fazer de uma forma mais consciente. E aí, com a prática, ela acaba por ser naturalmente e surgir de uma forma mais natural, porque este lado yin acabou por ser trabalhado e então acaba por fluir, é isso que nós queremos, de uma forma muito mais natural, em mim, em primeira instância, em nós próprios e depois na relação com o outro, seja ela qual for. Okay? Portanto, este feminino valoriza, ao contrário do masculino, valoriza esta empatia, este lugar de conexão e de amorosidade, a comunicação, a beleza e os relacionamentos. Portanto, digamos que se suportam e ajudam-se mutuamente. Portanto, isto também é uma característica muito peculiar do feminino. Portanto, as mulheres tendem-se, né, no seu grupo de amigas, a sustentar muito umas às outras. Exatamente como dizíamos já há bocadinho. Portanto, quando uma amiga se traz um problema, se queixa de alguma coisa, nós tendemos logo, de facto, a intervir, mesmo que não nos seja pedida opinião. Nós, com este facto, este sentido de cuidar e de nutrir, tendemos logo, efetivamente, a trazer, enfim, aqui a nossa opinião e a sustentar de alguma forma, ok? Mesmo quando isto não é solicitado de uma forma objetiva. Portanto, esta consciência do feminino de si próprias é definida pelos seus sentimentos, não é? E pela qualidade dos seus relacionamentos, não é? Elas sentem-se, de facto, realizadas a partilhar e a relacionar-se. Muito mais do que o masculino a fazer e a construir, não é? E a ter coisas. De facto, o feminino valoriza realmente esta relação, né? esta partilha, esta conexão. Então agora começamos a perceber em que pontos estão diametralmente opostos estamos quando partimos para uma conversação, por exemplo, com uma abordagem entre um homem e uma mulher que tem aqui mais amplamente manifesto o seu lado feminino nas mulheres e o homem o seu lado masculino. Partimos, de facto, de polos opostos. Agora, o que é importante percebermos é que é nesta polaridade
que as coisas avançam e funcionam, não é? Só como eu comecei por dizer, só quando temos aqui uma bateria, temos uma pilha com menos e com mais, é que de facto dá o chip, não é? E as coisas funcionam e avançam. Portanto, sem esta polaridade, porque é aqui que de facto nós nos vemos e revemos, é que de facto nós conseguimos partir neste processo de desenvolvimento pessoal e naturalmente em relação também. Portanto, naturalmente para este feminino os relacionamentos são muito mais importantes do que o trabalho ou a tecnologia ou qualquer questão material que possa ter, não é? São extremamente sentimentalistas e expressivas, portanto gostam de expressar a sua bondade, a sua feminilidade, o seu amor e a atenção, e a comunicação é primordial. Portanto, quando temos aqui um masculino que, por norma, quando é confrontado, tende a paralisar e a bloquear, portanto, ele foge, ou vira costas, ou faz shutdown, claro que isto para a mulher é entendido como ofensivo. A partir do momento em que nós ganhamos consciência que este é um gatilho que é emergente, é instintivo deste masculino, se calhar conseguimos aqui uma aproximação diferente e uma sensibilidade diferente na maneira como gerimos esta comunicação e estas situações. Portanto, esta partilha de sentimentos, de facto, pessoais é mais importante para o feminino do que propriamente este atingir de metas e este sucesso, né, visto externamente. Conversar e relacionar-se é naturalmente aquilo que a move, né, e que lhe dá maior satisfação. Digamos que toda a mulher, com este seu feminino, tem de facto uma psicóloga ou uma terapeuta dentro de si própria, e é mais forte que ela a aconselhar, não é? Mesmo que isso não seja solicitado, porque ela sente-se nesse seu lado mais cuidadora de facto automaticamente estar aqui a aconselhar e ouvir. E por isso dissemos há bocadinho que isto, na maior parte das vezes, quando não há esta consciência, é entendido como ofensivo de alguma forma por parte deste masculino, porque entende que o que ele ouve de facto na cabeça dele é que não está a fazer bem e que o estamos de facto a julgar. E este masculino precisa de validação, precisa de ser visto e de ser reconhecido. Portanto, começamos a perceber aqui a distância, de facto, em que estamos na nossa comunicação e nos nossos relacionamentos, quando não trazemos luz e consciência, de facto, a esta realidade, a estes pressupostos dos quais, de facto, parte qualquer relacionamento. Naturalmente que estão mais comprometidas com o seu crescimento pessoal e até espiritual, e naturalmente com tudo que nutre a vida, a cura e o crescimento. São extremamente conectadas à natureza e ao lifestyle também, naturalmente. Por isso é que gostam tanto, não é, de convites e surpresas, porque é uma forma também delas se sentirem nutridas. São extremamente intuitivas também. E sentem-se consideradas por estas necessidades e desejos do outro, não é? Ao serem ouvidas e ao darem esta sustentação. Portanto, provar a competência, ao contrário do que se passa com o masculino, para este feminino não é tão importante, não é? Mas sim oferecer ajuda a esta prova de amor, e naturalmente que passa por esta mulher também, com o seu feminino harmoniosamente manifesto, fazer entender este masculino de que pedir ajuda que não é de facto um sinal de fraqueza, mas é preciso procurar os momentos e de facto um estado de cooperação na comunicação para de facto o fazer, não é quando estamos em confrontação. Portanto, não é ofensivo, obviamente, quando tentamos dar a nossa opinião, e da mesma forma que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, como tende
um masculino não consciente e não desperto, a entender inconscientemente é isto de facto que ressoa e que é entendido. E, portanto, é muito importante percebermos que de facto não há má intenção, é algo que é muito mais forte, que está até nos nossos genes. E de uma forma inconsciente acabamos por reagir desta forma, exatamente porque temos aqui gatilhos que são completamente diferentes. E a partir do momento em que tomamos consciência deles, também temos a responsabilidade de gerir as coisas de outra forma e de lidar com determinadas reações e comportamentos de outra forma também. Essa é a questão aqui mais importante e primordial. Já oferecer ajuda a este homem, de facto, como dissemos, pode fazê-lo sentir-se também incompetente, fraco e não amado. Daí também nos cabe a nós, de alguma forma, trabalhar isto com ele, está bem? Portanto, quando uma mulher tenta ajudar para melhorar, moldar de alguma forma este homem, este masculino, ele sente de facto como se estivesse a mudá-lo, não é? A querer, enfim, mudá-lo. E isto é logo entendido como não aceitar aquilo que ele é e entendê-lo como não sendo suficiente. Então, aquela necessidade do masculino que, de facto, ele precisa dessa valorização, desse reconhecimento, de ser visto e de ser reconhecido, nesta perspectiva até externa, até mais do que esta autovalorização, ele precisa muito para que isso aconteça, que venha também esta validação externa, fica naturalmente aqui comprometida e deixa-lhe haver, obviamente, simbiose na comunicação. Há aqui quase como um corte, exatamente por isso. Se isto não for feito com consciência, e quer de um lado, quer do outro, tenha noção e perceba o porquê desta reação, o que é que está a ser entendido pela outra parte, e não houver aqui um esforço de alinhamento, naturalmente que eles vão estar aqui em polos opostos e completamente desentendidos a nível da sua comunicação. Da mesma forma, como também já dissemos, que esta mulher, neste seu feminino, precisa de ser ouvida, de desabafar e não de soluções, como de facto tende o homem a fazer. Quando ela enquadra uma situação e quer apenas ser ouvida e acarinhada, ele tende logo com a praticidade típica, não é? E focado em ações, em apresentar soluções, e então surge o sentimento, como falamos já, de a mulher sentir que não está a ser ouvida e que de facto os seus sentimentos não estão a ser atendidos. E pronto, e voltamos aqui ao mesmo problema de estarmos aqui completamente distanciados e a ter percepções erradas sobre aquilo que de facto está a acontecer. Portanto, como disse também, este masculino precisa de ser validado nos seus esforços e ação diária e, portanto, muito cuidado com esta ajuda sem ser necessária para então não se sentir diminuído, como acho que já percebemos. Portanto, resumidamente, podemos dizer que em termos de valor este masculino tende a oferecer soluções, e por isso é que há aqui uma sensação, quando não há consciência, de que de alguma forma está a invalidar sentimentos, por ser então tão orientado à ação e à solução e a metas e a resultados, enquanto que o feminino tende a oferecer, porque gosta tanto de contribuir e de nutrir, que tende a oferecer conselhos, muitas vezes quando não são solicitados, e isto por este masculino pode então também ser entendido como um cartão vermelho de que não está a fazer as coisas bem e que não está a ser suficiente. Na questão de lidar com o stress, este masculino tende
como dissemos, e tem aqui o contexto também de toda a nossa história, de se afastar ou se remeter ao silêncio, não é? Com os seus próprios botões. É assim que ele lida com os desafios, com os problemas, com situações de stress, enquanto este feminino sente uma necessidade instintiva, não é? De conversar acerca, de facto, daquilo que as perturba e de ser ouvida. Não é que lhe apresentem soluções mecânicas e que lhe cortem a palavra, mas que lhe seja dado espaço para, de facto, ela poder, falar e pôr cá para fora tudo aquilo que sente. Como é que se motivam? Este masculino motiva-se quando se sente visto, validado e reconhecido, também, como já foi dito, realmente que ele é necessário, de facto ele é suficiente, que contribui, enquanto este feminino é quando se sente de facto amada e nutrida, no fundo, quando lhe acalentam os sonhos. O masculino precisa de superar. E então, em que ponto é que eles se encontram? Nós vamos trabalhar isto mais amanhã, quando falarmos nas linguagens do amor, que também começa por nós próprios, naturalmente, e depois, no dia seguinte, na nossa terceira sessão, vamos falar, efetivamente, da questão dos elementos e dos centros energéticos e vamos perceber melhor, vamos olhar para isto à luz também destas questões, no fundo dos elementos, deste foro também emocional, que hoje já fomos apontando, e deste foro mais etérico também e sutil, e vamos perceber mais concretamente ainda em que ponto é que eles se encontram. Então, se de facto nós nos motivamos e os nossos gatilhos são diferentes, deste aspecto masculino e deste aspecto feminino, então onde é que nós nos encontramos para de facto termos aqui relações saudáveis, inclusive com nós próprios, está bem? Volto a dizer que isto também tem que estar devidamente equilibrado dentro de nós e perceber mais uma vez também de que forma é que isto tem que ser resolvido olhando também à nossa criança interior. E, portanto, neste aspecto que referimos, da questão de que forma é que lidam com o stress, no fundo, quais são os valores que os movem ou tendem a mover, estamos sempre aqui a falar em termos genéricos, e como se motivam, digamos que este masculino precisa de superar esta resistência em andar e manifestar de alguma forma este amor, esta sustentação amorosa, como um abraço quando a mulher começa a desabafar, da mesma forma que este feminino tem que superar de alguma forma também esta resistência em recebê-lo, porque depois também acontece, quando começa a haver aqui alguma maturidade e estes espaços começam também a ser criados, ainda assim poder haver aqui alguma resistência, não é? Porque achamos que ainda não é daquela forma que, por exemplo, num contexto de amigas acontece. Vai ser sempre diferente, naturalmente. Portanto, vamos ter que criar aqui o tal espaço de entendimento e esta base de entendimento que também vamos trabalhar ao longo dos próximos dias. Em termos da forma como falam e como se expressam, naturalmente que este masculino tem de aprender a ouvir sem se frustrarem, ok? Portanto, não levar como ataque pessoal uma situação em que estão a ser abordadas questões de contexto, comportamentais de uma situação em concreto. E muitas vezes isto é entendido, também pelos motivos que já apontamos, como um ataque pessoal, que como a pessoa, de facto, não é suficiente. Portanto, tenha que naturalmente também aprender e tomar esta consciência a ouvir sem se frustrarem, olhando então ao contexto e à situação e não àquilo que eles são. Da mesma forma que este feminino tem que aprender também a lidar com este silêncio inato do masculino, ok? Mesmo quando já há uma consciência, como falámos já há bocadinho, e pode haver aqui espaço para essa sustentação, quando a mãe quer desabafar, ainda assim
Portanto, ele naturalmente não vai estar a fazer como outra mulher no seu feminino vai estar a fazer com a amiga, não é? E, portanto, também entender e cumprir este silêncio do masculino, porque, no fundo, quando está centrado, é assim que, de facto, ele deve estar numa situação destas. A mulher também tem que aprender a lidar com isto. E tem naturalmente também necessidades íntimas diferentes, ok? Abordando aqui também este ponto. O masculino precisa de espaço e tempo, ok? E deste silêncio após essa intimidade, enquanto o feminino tem que aprender como e em que contexto ter, de facto, as conversas íntimas que ela tanto precisa de ter, ok? Após um espaço de intimidade. Portanto, é este espaço também de aprendizagem e de cooperação que tem, efetivamente, que ser criado a partir do momento em que despertamos esta consciência e este conhecimento. Este feminino também, e é algo que também é inato, tende, como algumas pessoas dizem, alguma bipolaridade, não é? No sentido das próprias questões hormonais. E, portanto, cabe a este masculino dar sustentação quando é necessária perante este cansaço ou até alguma agressividade que é manifestada também por esta questão hormonal. Portanto, esta sensibilidade também naturalmente tem que ser trabalhada para termos aqui esta harmonia entre este masculino e este feminino. O que acontece, efetivamente, é que nós tendemos, quer sejamos homens ou mulher, com este feminino e este masculino mais ou menos amplamente expresso, é a dar o amor e a atenção que precisamos e não o que o outro precisa, não é? Portanto, também entender muito bem quais são, enfim, aquilo que motiva o outro, porque depois não é só o que está aqui inerente a esta questão de feminino e de masculino e toda esta carga genética, emocional que trazemos, não é? Individual e coletiva, é também a questão dos próprios traços de personalidade que trazemos e aquilo que falávamos há bocadinho também, todas as crenças que trazemos e que também têm que ser trabalhadas. Portanto, não há outra forma de partirmos para este nível de consciência sem ambos despertarem e perceberem em que ponto é que estão e começarem a olhar com esta atitude de observador consciente e não crítico nem de julgamento, primeiro para si, né, da forma como agem, como reagem, e depois naturalmente para o outro e perceber também como é que ele está a fazer espelho e como é que o pode ajudar nesse processo, estando os dois, obviamente, que é disso que estamos aqui a falar, com esta consciência deste processo de evolução e sabendo que só a partir daqui, nos relacionamentos, é que nós conseguimos, e polarizando, é que nós conseguimos avançar e fazer, de facto, progredir esta nossa experiência enquanto humanos, enquanto por cá andamos. Portanto, este masculino precisa de amor, precisa de um amor que seja, estamos aqui a falar em termos genéricos, está bem? Precisa de um amor que seja confiante, aceite e que aprecie, lá está, que tem aqui na base a necessidade de valorização e de validação. E este feminino precisa de um amor que seja, no fundo, mais carinhoso, que entenda e que respeite, não é? Que dê, de facto, esse espaço para a manifestação. O masculino, ao agir só com a razão, não é? E focado nessa ação para atingir soluções e resultados, acaba por, de alguma forma, dar a sensação, como já dissemos repetidas vezes, de invalidação dos sentimentos da mulher. Da mesma forma que a mulher tende na sua mensagem a passar, de alguma forma, desaprovação em vez de discordância, reforçando, de facto, estados de defesa do homem, não é?
Portanto, a comunicação aqui tem que ser efetivamente sustentadora de parte a parte. Sabendo que este masculino tem dificuldade em pedir ajuda, portanto, e cabe de facto a esta mulher também em ajudá-lo de acordo também com aquilo que é a atenção e o amor que ele precisa, a levá-lo a que ele também diga como, não é? E em que contexto e de que forma é que de facto é confortável sem se sentir ameaçado, digamos assim, para poder de facto contribuir, e só quando lhe é pedida. Este também é o ponto-chave. Pronto, estes são aqui alguns tópicos que entendo como mais importantes para, pelo menos, começarmos a despertar para estas questões e abrir a nossa consciência a que realmente há muitas diferenças, e é suposto que assim seja, quando manifestamos o masculino e quando manifestamos o feminino, e portanto, e que haja aqui uma base de entendimento nestes relacionamentos, para que partamos sempre de uma base de compreensão e de cooperação para evoluirmos juntos. É disso realmente que estamos a falar. Portanto, daí a importância de trazer este tópico de como nos movemos enquanto homens e enquanto mulheres, com o feminino e o masculino harmoniosamente manifestados, de como devemos de facto atender então estas características inatas e que estão impregnadas de alguma forma nas nossas células, para com esta consciência crescermos juntos e possamos aqui manifestar amplamente e de uma forma cada vez mais harmoniosa, quer dentro de nós, quer em relação com o próximo, seja numa relação familiar de pais-filhos, seja numa relação amorosa e mais íntima, seja numa relação profissional, social, seja ela qual for. Portanto, amanhã vamos falar, como disse, das linguagens do amor, e vamos também perceber, e vai-nos dar aqui mais, de facto, alguns insights para percebermos como lidamos, em primeira instância, connosco próprios e depois com o outro, para aumentarmos, de facto, este espaço de empatia e amorosidade, porque é a partir daqui que esse crescimento e esse desenvolvimento pode acontecer, não há outra forma. Com confrontação, quando entramos aqui num ciclo vicioso de elevar o nosso tom de voz e entramos num círculo de julgamento e de confronto que de facto não leva a lado nenhum, e é disso que nós queremos sair. Portanto, este ciclo de lives quer exatamente levar-nos a isso, a que consigamos sair deste ciclo vicioso e trazer relações cada vez mais harmoniosas, tendo consciência que só crescemos a partir daí. Não há outra forma de evoluirmos enquanto seres, senão a partir desses relacionamentos. Depois, no terceiro dia, como disse, vamos trazer a questão dos elementos e a questão dos centros energéticos e de que forma é que nós trabalhamos, quer o masculino, quer o feminino, e potenciamos a partir desses elementos e desses centros energéticos, e de que forma então é que nos encontramos a esse nível de equilíbrio, fazendo esse match e esse xispe entre o menos e o mais, para fazer avançar e fazer evoluir. No quarto dia, entretanto, também publicarei mais informações. Teremos também convidados que vivem esta realidade de forma consciente dos relacionamentos, e que nos vão trazer aqui também a sua experiência e mais alguns insights. E depois, no último dia, falarei então também daquilo que vos quero trazer este ano como novidade, depois da jornada de ser e desta jornada de despertar, de que forma é que também vos posso ajudar com este trabalho de Empowerment Coaching, quais são as ferramentas e quais são as metodologias e os processos que, entretanto, também estive a trabalhar profundamente, e que agora vos quero apresentar para poder trabalhar convosco todas estas questões
dos relacionamentos connosco próprios e com o outro, para conseguirmos então evoluir de forma holística e harmoniosa. Portanto, fiquem bem, amanhã à mesma hora cá nos encontramos com as linguagens do amor. Até amanhã.